Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de março de 2021, são 8 horas da manhã. Contra a falência, empresas de Collor tentam renegociar dívidas de 582 milhões de reais. Na Band UOL, Gilmar Mendes diz que suspeição de Moro não anularia a Lava Jato. Decisão é só no caso Lula. A decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato gerou desdobramentos durante a semana. O que deve acontecer com o Sérgio Moro foi assunto do programa Canal Livre exibido pela Band no domingo. O ministro Gilmar Mendes afirmou que mesmo se houver suspeição, os demais casos da Lava Jato não serão afetados. Ainda no UOL, governo sofre pressão internacional para mudar direção na pandemia. Entidades internacionais, comunidade científica, governos aliados e mesmo investidores pressionam o governo brasileiro a mudar de direção na gestão da pandemia da Covid-19, inclusive como forma de não retardar uma recuperação da economia nacional e de evitar um isolamento internacional ainda mais profundo. Anatomia da rachadinha. Foi encontrado indício de rachadinha no gabinete dele, Jair Bolsonaro. O resto você já imagina. Não há tempo para comer, ir ao banheiro, diz chefe da UTI para a Covid. Ainda no Metrópolis. Não aguento mais o desabafo de quem está na guerra contra a Covid. Ainda no Metrópolis, STJ vai gastar 53 milhões em escolta armada para proteger ministros. Segundo a corte, há registro de diversos atendimentos de ocorrência nos mais variados graus de periculosidade contra os magistrados. Estado de São Paulo começa a fase emergencial hoje, diz a CNN. Após derrota no Congresso, policiais pressionam Bolsonaro a impedir corte de 24 milhões na Polícia Federal, diz o Globo. No Valor Econômico, Guilherme Boulos diz que união da esquerda em 2022 é possível e necessária. Ex-candidato à presidência pelo PSOL diz ser pouco provável frente com centro-direita em torno de Lula. Bolsonaristas tentam atrair PT e PSOL na Assembleia de São Paulo para tirar o comando da casa do governador João Dória. Ainda no Valor, debate sobre competência de foro já foi feito 20 vezes no Supremo Tribunal Federal. Auxiliares pressionam Bolsonaro a fazer o teste de Covid aos 66 anos, diz o Globo. Que Rodrigo Maia venha somar no MDB, diz Baleia Rossi sobre filiação do ex-presidente da Câmara. Novo julgamento de Lula só deve ocorrer depois de 2026. Cálculos foram feitos depois que Edson Fachin anulou condenações e tirou de Curitiba processos em que o petista era acusado de receber propina. Ministros do Supremo, ouvidos por Veja, sob condição de reserva, estimaram que serão necessários até 5 anos para que os processos contra Lula, remetidos agora para a Justiça Federal do DF, sejam concluídos na primeira instância. Prefeito do Rio diz que não tem previsão de retomada da vacinação. Segundo Eduardo Paes, volta depende da entrega dos imunizantes, o que pode ocorrer terça ou quarta-feira.
No Globo, Força-Tarefa da Lava Jato do Rio acaba dia 31. Família de Marielle Franco vai recorrer ao STF contra a absolvição de desembargadora que criou fake news. De saída do Ministério, Pazuello negocia compra de vacinas pela iniciativa privada. É o último servicinho que ele presta aos ricaços que vão apoiá-lo quando deixar de ser ministro. Ludmila Ajar não será mais ministra de Bolsonaro. Ela abriu mão do cargo e comunicará isso oficialmente ao governo, que não aceitou o convite para ser sucessora de Eduardo Pazuello e nova ministra da Saúde. Pressionado, Pazuello alega problemas de saúde e pede para deixar ministério. PT pede inquérito policial contra homem que em vídeo dá tiros de revólver e faz ameaças de morte a Lula. O detalhe é que o sujeito não tem porte de arma. Decisão anulatória de Fachin só pode ser discutida na segunda turma. Bolsonaro rifa Pazuello, médica sofre resistência e Luizinho corre por fora. Qualquer que seja o desfecho do impasse no Ministério da Saúde, a fritura de Pazuello trouxe às claras as articulações de aliado de Jair Bolsonaro. Bolsonaro decide tirar Pazuello da saúde e se reúne com médica cotada para o cargo. Entidades brasileiras participarão de audiências sobre violência política na Corte Interamericana. Grupo quer cobrar do governo federal atuação em resposta ao fenômeno da violência política eleitoral no país. Ainda na Folha, garis de São Paulo querem ser incluídos em grupo prioritário da vacinação contra a Covid. Motoristas são multados após carreatas contra Bolsonaro. Mais de 100 motoristas foram multados depois de terem participado de carreatas contra Bolsonaro nos últimos 2 meses em diversas capitais brasileiras. As multas podem chegar até a R$ 5.869,40. Às vésperas do toque de recolher em São Paulo, UTIs ficam cheias e isolamento baixo. Ao menos 72 mil pessoas internadas morreram por falta de UTI. Número de fabricantes de máscaras cirúrgicas N95 dobra no Brasil. Em vez da guinada ao centro, Lula e PT devem abraçar a Revolução Verde. Ex-presidente pode assumir papel decisivo na luta contra o aquecimento global. Bloomberg descarta decisões imbecis no Brasil que virou colônia de leprosos. No auge da pandemia, com possível queda de ministro da Saúde, cobertura externa contrapõe Lula a Bolsonaro. Promotoria da Bolívia pede 6 meses de prisão preventiva para Janine Áñez. Ex-presidente é acusada de conspiração e de participar de golpe que derrubou Evo Morales em 2019. Reforma do judiciário na Argentina emperra e opõe Alberto Fernandes, presidente do país, e Cristina Kirchner, a vice. Benefícios a procuradores e juízes avançam e somam 543 milhões de reais na pandemia. Incrementos estão em licenças-prêmio, gratificações ou pagamentos retroativos. PGR e Justiça dizem seguir a lei. Há 1 ano, participação de Bolsonaro em ato lançou bases do negacionismo. No início da pandemia, o presidente contrariou orientações do Ministério da Saúde e começou a promover aglomerações em Brasília. E não parou nunca mais. Evangélicos liderados por Malafaia vão a Bolsonaro para dar recado anti-Lula. A ideia dos líderes religiosos é oferecer apoio espiritual ao presidente em um período turbulento do país, uma turbulência causada pelo próprio Bolsonaro.
Com decisão pró-Lula, réus devem pleitear benefício e consolidar esvaziamento da Lava Jato de Curitiba. Relator do caso Isa Pena, Emílio propõe paridade entre homens e mulheres no Conselho de Ética da Alesp. CPI de vacinação irregular em Minas Gerais deve antecipar embate de 2022 entre Calil e Zema. Filhos de Bolsonaro e parlamentares aliados não comentam chance de Ludmilla ser ministra. Cúpula do Congresso e ministros agem para que Bolsonaro escolha Ludmilla apesar de ataques de sua base. Presidente Lula representa no Ministério Público contra agressor que fez ameaça com arma de fogo. A representação junto ao Ministério Público de São Paulo solicita, entre outras medidas, que seja decretada a prisão preventiva do agressor. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.